Primeiro ano, Literatura Europeia. Nós vamos estudar um conteúdo relacionado à literatura que ocorreu primeiramente na Europa. E nós estudamos essa literatura porque nós fomos colonizados pelos portugueses e junto com essa colonização, no momento da dominação portuguesa, também houve uma apropriação dessa cultura europeia. Então, por isso que é importante a gente conhecer um pouco dessa origem da nossa literatura e ver as influências que ainda ocorrem até hoje, né? Então, na Idade Média, ocorria muito os poemas cantados, chamados de cantigas. E havia alguns tipos de cantigas, né? As cantigas eram poemas que eram acompanhadas por instrumentos musicais, né, como a lira, o alaúde, que é um instrumento semelhante ao violão, um instrumento de cordas, e normalmente era cantado nos palácios, né, para entreter a nobreza na corte, e os poetas eram chamados de trovadores. Um dos tipos de cantiga era a cantiga de amor. Normalmente nessa cantiga havia um amor não correspondido do homem, né? Então o homem ele sofria porque ele gostava de uma dama e não era correspondido nesse amor. Então veja o exemplo aí do primeiro texto literário, considerado o primeiro texto literário, ainda no século século XII. Se chama Cantiga da Ribeirinha. Não há no mundo ninguém que se compare a mim, enquanto a minha vida continuar assim, porque morro por vós e ai. Minha senhora branca e de faces rosadas, quereis que vos retrate, quando eu vos vi sem manto. Mau dia foi esse em que me levantei, porque vos vi tão bela. Então, por esse texto aí, você vê o quanto a pessoa sofre por não poder, né, concretizar o seu amor. É um texto de Pai Soares de Taveroz, traduzido do galego-português, porque nessa época a língua desse período era o galego-português. Então era uma mistura de português com o espanhol que havia na Península Ibérica, né? Então, traduzindo para o português de hoje, seria mais ou menos o que a gente leu agora. Também havia as cantigas de amigo. Nas cantigas de amigo, a mulher é que tinha saudade do seu amado. Nesse tipo de texto já havia uma concretização do amor, mas por algum motivo os amantes estavam distantes. E normalmente o ambiente é o campestre, né, junto à natureza. E aí você vê um texto de uma cantiga do rei Dom Dinis, né, que apesar de ser o autor um rei, um homem, mas o eu lírico, né, a pessoa que está sofrendo no poema é uma mulher. Então ela diz: ai flores do verde pinho, sabeis novas do meu amigo? Ai Deus, onde ele está? Ai flores do verde ramo, sabeis novas do meu amado? Ai Deus, onde ele está? Então, aí por esse trecho você vê como há essa saudade do amante. Mas também havia as cantigas satíricas, que eram as cantigas que faziam críticas, chamadas cantigas de escárnio e de maldizer, porque elas criticavam algumas pessoas, né, o comportamento dessas pessoas. E aí nós temos um exemplo de João Garcia de Guilhard, também desse período, e é um trechinho. Ai, dona feia, foste-vos queixar, que nunca vos louvo em meu cantar, mas agora quero fazer um cantar em que vos louvares de qualquer modo, e vede como quero vos louvar, dona feia, velha e maluca. Então veja aí que no texto, né, já há uma crítica, porque essa pessoa estava querendo um poema, uma cantiga, para adorá-la. Porém, o trovador acaba fazendo aí uma crítica no texto. A gente comparando, né, com músicas de hoje, nós vamos ter as cantigas de hoje, e a gente consegue notar
que ainda há presença, né, desses temas na música atual. Veja aí um exemplo de música de amor da cantora Isa, Meu Talismã, quando ela diz: você me traz sorte, é o meu talismã, sonho com você, quero ter você todas as manhãs. Então você vê aí como na cantiga de amigo, né, a mulher sente saudades do amado, quer ter sempre perto. Então, esse tema amoroso é bem recorrente nas músicas atuais ainda, né? Também há músicas que fazem críticas, principalmente críticas sociais, de problemas, questões sociais, como a música dos Racionais MCs, Negro Drama. Então você vê na música Negro Drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Você vê aí uma crítica social, principalmente com relação ao preconceito, aos problemas sociais, desigualdades sociais. Então as músicas também têm esse poder de fazer esse debate, né, essa reflexão. E não deixa também de ser literatura, porque a letra também é feita em versos, e aí nós também vamos ter um texto literário. Também é possível fazer aí uma comparação com a nossa tradição popular, principalmente do interior do Nordeste, quando a gente encontra muitos poemas, não é, que são feitos em versos, e você vê uma musicalidade muito forte nos versos, como nas cantigas que eram acompanhadas com a lira, né, e com o alaúde, como no cordel. O cordel, que são aqueles livrinhos feitos, folhetos, né, e assim é chamado porque normalmente eram pendurados, né, em cordas para vender em feiras populares, para vender ao povo. E como exemplo nós temos aí o romance do Pavão Misterioso, um cordel muito conhecido, que é de João Melquíades Ferreira. Eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou voo na Grécia como um rapaz corajoso raptando uma condessa filha de um conde orgulhoso. Então você vê aí que há sempre aí uma rima, né, palavras que no finalzinho se repetem, e isso dá toda uma musicalidade no texto. Também existe o repente, que muito parecido com o cordel, a diferença é que é feito muito no improviso e os poetas eles têm um acompanhamento musical também com a viola, né? Então nós temos o repente também, que é a viola e repente no reino da poesia. São dois deuses do Parnaso, imortal da cantoria. E o cantador é um mestre que traz ao plano terrestre o que o universo envia, de João Santana. Então veja que nós temos essa influência muito forte dessa literatura europeia e nós acabamos também dando uma originalidade, né, algo de diferente, porque nós colocamos uma identidade nordestina nesses textos e aí nós acabamos também por transformá-los. Um outro tipo de literatura que havia na época são as novelas de cavalaria. As novelas de cavalaria são os primeiros romances, né, escritos, são os textos em prosas, e agora a gente não vai ter mais, né, os textos em versos, mas os textos em prosa, que são aqueles escritos com parágrafos, né, com capítulos. E nessas novelas de cavalaria sempre vão existir os cavaleiros, né, que são aqueles heróis, que são os defensores dos reis e das rainhas. E um exemplo muito conhecido é o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, né, do autor Thomas Malory. Inclusive, foram feitos também vários filmes, né, retratando essa história. São cavaleiros fiéis, né, ao seu reino e que também tinham o hábito de se reunir numa tábua redonda, ou seja, numa mesa redonda. Eles faziam as reuniões, né? É conhecido também a história de Excalibur, que é uma espada, né, sagrada, consagrada a um guerreiro escolhido, né? E também o Santo Graal, que seria um cálice sagrado. Esses cavaleiros, eles viajavam em busca desses cálices sagrados. Então essas histórias, elas são bem fantásticas, porque contam a história desses cavaleiros que são poderosos, né, enfrentam vários perigos para defender o seu rei ou sua rainha.
Nós temos aí um trechinho do texto do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, quando na segunda parte se fala do Lancelot, que é um cavaleiro muito importante da história. Então veja aí, os Cavaleiros da Távola Redonda festejavam com justas e torneios. O rei Arthur voltava de Roma, vitorioso em sua batalha contra o imperador Lúcio. A questão começara com a exigência do pagamento de tributos, instituída por Júlio César e acatada até o fim dos dias de Uther Pendragon. Arthur e seus nobres, entretanto, considerando-se soberanos, não reconheciam o domínio romano. Depois de subjugar Lúcio, o rei Arthur, coroado imperador pelas mãos do Papa, voltou à Inglaterra, onde foi recebido em triunfo. Em pouco tempo, porém, os cavaleiros já estavam aborrecidos e ansiavam por novas aventuras e desafios. Entre todos os nobres e valentes que havia na corte do rei Arthur, um se destacava de todos por sua fama, sua bravura e por seu porte altivo e elegante. Sir Lancelot do Lago, aquele que jamais fora vencido, a não ser por traição ou encantamento. Filho do rei Ban de Benwick, Sir Lancelot era o preferido da rainha Guinevere, conforme previra Merlin a Arthur. E ele certamente amava a rainha muito mais do que qualquer outra dama ou donzela, e por ela já praticara grandes feitos de armas e grandes proezas de cavalaria. Então veja aí no texto como é colocado toda essa bravura, essa coragem dos cavaleiros, não é? E a gente consegue reconhecer que essas histórias de bravura e de heróis são recorrentes, né? Nós vemos em muitos livros, até hoje, em séries, em filmes, porque nós gostamos de ver a força do ser humano, né, se sobrepor às dificuldades da nossa vida, né? Fica aí como atividade fazer uma comparação com esses textos antigos e a nossa atualidade. Considerando os conteúdos apresentados, pense em algum livro, filme ou música que você conheça que tenha alguma semelhança com os textos estudados. Faça um comentário comparativo de no mínimo 7 linhas com os detalhes, o título, o autor, o cantor e a semelhança que você encontrou. Para aqueles que não tiverem acesso ao Google Classroom, envie a atividade para o e-mail clediana.lioba@prof.ce.gov.br.